A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, vamos para a nossa lição de número 11, onde o título dela é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Para falarmos sobre isso, é preciso a gente entender que para termos essas virtudes, é preciso deixarmos o Espírito Santo produzi-las em nós. Eu fiz aqui algumas anotações acerca do que o Senhor ia ministrando ao meu coração. Então, para termos essas virtudes, só pode ser possível se for produzida pelo Espírito Santo. E para que seja produzida, nós temos que querer, precisamos desejar. Acima de tudo, precisamos reconhecer que precisamos de mudança em nosso ser, em nossa vida. Precisamos querer ter um coração sarado, curado pelo Espírito Santo. Um coração humilde, para que não haja lugar para o orgulho. Pois o orgulho traz sentimentos que nos impedem de crescer na graça e na intimidade com Deus. Precisamos abrir a porta e dizer: faz de mim, Senhor, um ser humano melhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Essa lição, ela é muito linda. Ela traz um aprendizado para as nossas vidas muito profundo. E que se a gente colocarmos todo esse ensinamento em prática, certamente vamos ser servos melhor, filhos de Deus melhor, O primeiro tópico, na introdução, diz o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, que é humildade, mansidão e longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Somente sendo humilde, somente sendo manso, somente sendo longânimo é que conseguimos avançar, na obra do Senhor. A igreja cresce se os crentes da igreja, se os servos de Deus forem humildes, longânimos e pacientes, manso uns com os outros. O primeiro tópico, irmãs, diz o seguinte: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. A humildade precisa ir além daquilo que eu e você imagina, Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí diz aqui, o modo digno de viver do cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. A igreja, isso presume-se que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Aí ele começa a falar aqui da humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada
uma atitude negativa, de fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor levou os pés, Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no início do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, uma exposição, o orgulho e a arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Eu li todos os tópicos, do primeiro tópico, todos os subtópicos, porque eu quero, dentro deste tópico, desse primeiro tópico todo, falar sobre algo, que o Senhor foi ministrando ao meu coração, sobre a humildade. O que é a humildade? E ele me mostrou qualidades de uma pessoa que é humilde e também o que há na vida de uma pessoa que não é humilde. O que há na vida de uma pessoa que não é humilde, irmãs, é o orgulho. Quando se não é humilde, quando se não consegue ser o ser humano humilde, é porque tem um espaço para o orgulho dentro do ser da pessoa. E veio assim ao meu coração alguns dizeres que um ser humano orgulhoso costuma falar, que são assim: uma pessoa orgulhosa, sempre que acontece alguma coisa, uma pessoa que não é humilde, é orgulhoso, e sempre quando acontece alguma coisa para ele, com ele, costumamos ouvir as seguintes frases: tu não tem vergonha, não? Tu não tem vergonha, não? Comigo é diferente. Quando acontece alguma coisa que a pessoa não se agrada, ele diz: comigo é diferente. Eu dou o troco. Eu não levo desaforo para casa. Não pise no meu calcanhar. Isso são coisas que se costuma ouvir sair da boca de alguém que não tem humildade dentro do seu coração. Ele pensa ao contrário, recebe ao contrário. Então, a pessoa que não tem humildade não reconhece algumas coisas e torna-se um ser orgulhoso, E é bem conhecido das irmãs. A gente já falou isso algumas vezes, nós mesmos já falamos em algumas situações de nossas vidas, mas graças a Deus que o Espírito Santo tem achado espaço dentro de nós e tem feito mudança na nossa vida, E se no decorrer da nossa vida cristã tem acontecido algo semelhante, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, através da palavra, através dessa lição tão gloriosa, para dizer: para por aí, vamos começar a mudar esses sentimentos do coração, O Senhor quer que nós sejamos humildes. Então, uma pessoa humilde geralmente pensa assim, age assim e sente assim. Glória seja dado o nome santo do Senhor.
Uma pessoa que é humilde, sempre que acontece algo que não é do agrado dele, se costuma dizer ou pensar: eu desculpo, eu perdoo, eu entendo, vamos esquecer. Muitas vezes chega-se até a dizer: o adversário da nossa alma quer nos impedir de receber a nossa bênção. Nós somos irmãos, nós precisamos viver em paz com Deus, e não tem como viver em paz com Deus se não viver em paz com todos, com o próximo. Então, pessoas que são humildes conseguem viver em paz com Deus e com o próximo, né? Louvado seja Deus por isso. E assim, eu fui anotando, irmãs, tudo que o Senhor foi trazendo ao meu coração. Veio ao meu coração a oração de uma pessoa que é humilde e a oração de uma pessoa que não há humildade dentro do seu ser, né? A oração do humilde, ele costuma dizer assim: Senhor, muda meu coração. Senhor, me ensine a amar. Senhor, me ensine, me ajude a suportar. Essa é a oração de alguém que é humilde, né? De alguém que procura agradar a Deus e quer estar bem, em paz com o seu próximo. Estou falando de próximo, irmãs. Próximo é o irmão do banco que senta do nosso lado na igreja. Próximo é os nossos filhos, o nosso marido, os nossos vizinhos. Todos que estão em nossas voltas, ao nosso redor, é o nosso próximo. E precisamos ser humildes com todos, né? Eu não posso vir mostrar para Deus uma pessoa humilde se eu não tenho essa humildade no geral. Deus nos conhece e eu louvo a Deus que é por isso que Ele manda lições tão gloriosas para a gente, porque nós estamos precisando. Amém? Então essa é a oração de uma pessoa humilde. Ele deseja sempre ser um ser humano melhor. Ele deseja sempre estar mudando a sua postura. Quando é uma postura que não é agradável a Deus, a gente sente. A gente sente quando a gente tem um comportamento que não agrada a Deus, porque a gente começa a sentir que não está agradando nem a nós mesmos, quanto mais a Deus. E a oração de uma pessoa que não é humilde? Onde foi que eu escrevi aqui? A oração de uma pessoa que não é humilde, ela sempre ora assim: Senhor, entra com providência, marca um encontro. Senhor, eu quero ver a providência. Aquela pessoa, né, aquele vizinho, aquela amiga, sei lá quem, me maltratou, me humilhou, né? Mexeu comigo, mexeu com fogo. Não toca em mim não que vai se queimar. Então, entra com providência, Senhor. Eu quero ver a providência. Eu quero ver ela chegar aos meus pés. Ela ou ele chegar aos meus pés, me pedindo perdão. Essa é a oração de alguém que não tem humildade, né? Que não tem humildade suficiente para perdoar o seu próximo. Graças a Deus por isso. No segundo tópico dessa lição, como o nosso tempo no vídeo é resumido, eu estou lendo todo o tópico com os subtópicos e depois eu venho com a explanação que o Senhor colocou ao meu coração. Já falamos do primeiro, vamos agora para o segundo tópico. No segundo tópico, nós vamos falar de mansidão. Glória a Deus por isso. E pode ser o crente mais bravo da face da terra, ele torna-se manso. Porque o Espírito Santo é aquele que trabalha na minha vida e na tua vida e faz a transformação. Vamos falar de mansidão aqui nesse segundo tópico. Diz assim: a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Veja que coisa linda, né? Essa virtude chamada de mansidão, né?
produz na vida do crente o bem e gere o bem gerir aos conflitos, promovendo paz e reconciliação local. Um crente que é manso, ele não chega para colocar lenha na fogueira, né? Ele não chega para fazer a coisa aumentar, mas ele chega para fazer com que o fogo da fogueira contrária se apague. Ela diz aqui, mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência, né? Essa qualidade ela estada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, os irmãos confiram lá que coisa linda, lá estão os frutos do Espírito. Diz aqui, a mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante a ausência da precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí tem aqui grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi conhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos. Não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. No terceiro subtópico diz a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, nem dá espaço para ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago, capítulo 1, 21. E a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Mansidão pressupõe conciliação, né? Diz aqui, o comportamento conciliador é demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Uma pessoa que tem mansidão, ele transmite a ideia de pacificação um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria
Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Glória a Deus por isso. Veja só, vimos agora o segundo tópico. E eu pus aqui, né, no meu caderninho, o que o Senhor foi ministrando ao meu coração, né? Vamos falar o que é mansidão. Uma pessoa que não tem mansidão na sua vida, veja só o que se costuma ouvir da boca dele e o que ele consegue sentir dentro do seu coração. Veja só, onde não há mansidão, há sangue no olho, não pise no meu calcanhar, o sangue me ferve nas veias, eu rodo a baiana, comigo é assim. Uma pessoa que não tem mansidão, né? Uma pessoa que não é manso, se mexer com ele já sabe, né? Ele tem sangue no olho, parte para cima, roda a baiana, não pisa no meu calcanhar. Eu já ouvi alguém até dizer, eu sou crente, besta não, né? Se ouve. Mas onde tem mansidão é diferente. Uma pessoa que não tem mansidão, ele não tem nem equilíbrio para respirar fundo e observar o que é que está acontecendo em sua volta. Observar de onde é que está partindo a situação. Observar se está entendendo ou não a coisa como ela é, né? Mas onde há mansidão, a pessoa tem equilíbrio para observar a situação, né? Ver, né? Muitas vezes algo acontece e o adversário traz de uma outra forma aos nossos ouvidos, né? A nossa mente. Aí uma pessoa que é manso, há controle nas suas emoções. Uma pessoa que é manso, ele tem estratégia para desfazer os ninhos mentais. Sim, ninhos mentais. Sabe quando acontece alguma coisa, quando alguém lhe diz algo, quando você sente algo, quando você pensa algo, e você começa a pensar e vai gerando aquele filmezinho na sua cabeça, e você vai imaginando coisas e de repente não é aquilo que você está imaginando. Não é daquela forma que você ouviu, né? Então, uma pessoa que é manso, ele tem essa capacidade de observar, parar, observar como foi, como é que está acontecendo, como foi que foi dita, como é essa situação. Uma pessoa que tem mansidão, ele não resolve as coisas na hora assim do furor, do acontecimento. Não, respira fundo, né? Tem equilíbrio para observar o que foi que aconteceu e mesmo que a coisa tenha acontecido de forma incorreta, a pessoa tem estratégias dadas pelo Espírito Santo para desfazer todo o mal entendido, né? Graças a Deus por isso. Jesus, ele nos deu aula, exemplo de como ser manso, né? Jesus deu uma aula de mansidão que para mim a maior delas foi ali no caminho do Gólgota. Jesus, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, né? Ele chegou até ali na cruz, lhe crucificaram, bateram aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés. E Jesus, ele não abriu a boca. Quando ele resolve abrir a sua boca, é para dizer assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Que lição gloriosa de mansidão, né? Acompanhado de humildade. Glória a Deus. Então, não tem como eu dizer: eu não consigo, não posso. Pode. Jesus foi o maior mestre, ele nos ensinou, né? Essa lição cita Moisés com
como mansidão, um homem mais manso, né? Quando ali Arão e Miriam começam a falar mal de Moisés, porque Moisés tinha arrumado uma mulher coxita, e eles começam a falar ali mal de Moisés, e Moisés diz assim, ora a Deus, quando Deus toca neles e faz com que a Miriam fique leprosa. Moisés, ele olha assim e diz, Senhor, tem misericórdia, sara, cura. Entendeu a diferença de alguém que é manso, de alguém que é humilde? Alguém que é manso e humilde não pensa de forma contrária. Não pensa em querer ver o mal do próximo, nem tampouco tomar atitudes, agir com a força do seu braço. Então, Jesus nos dá essa lição gloriosa. E ele, em todo o seu ministério, ele nos deu lições tremendas de como agir, né? Como filhos de Deus, como crentes, como servo de Deus que nós somos. Então, existem coisas nas nossas vidas que precisam ser tiradas, precisam ser banidas do nosso coração, da nossa mente, né? Precisamos testemunhar de Jesus de forma diferente. E já falei de Moisés, né? Que Moisés, ele ora pedindo a Deus misericórdia. Ele não pede a Deus que deu troco, né? Deus tocou em Miriam e ela ficou leprosa. Mas essa ação foi de Deus. Deus, ele entrou com providência, não porque Moisés tenha pedido a ele, olha, minha irmã estava falando mal de mim, entre com providência e toque nela. Não, né? Então isso nos dá uma lição que nós não precisamos agir com as nossas forças, nem do jeito que a gente muitas vezes pensa, porque Deus vê tudo, né? Deus vê tudo e conhece a todos. Isso foi o nosso segundo tópico. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição fala da longanimidade. Para haver unidade, é preciso longanimidade para exercer o perdão. Diz aqui, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante, né, com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Glória a Deus por isso. Veja só que coisa linda. Que coisa linda. A virtude, nós sabemos que é uma virtude. A virtude, né, é de ter a longanimidade dentro do nosso ser. Gera em nós o exercício, a necessidade de perdoar, né? E de tolerar o erro do nosso próximo, né? O erro. Aí diz aqui que a longanimidade nos capacita, nos dá capacidade, nos ensina, gera em nós essa necessidade de perdoar, esse desejo de perdoar, de querer que o outro esteja bem e de nós estarmos bem também. Quem não já teve aquela briguinha de adolescência com a melhor coleguinha e perdeu a paz, né? Perdeu a paz, perdeu o sono, porque tá de mal da coleguinha e quer fazer as pazes, né? Então entende do que isso está falando aqui. É algo que é gerado dentro de nós. Aí diz aqui, a longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. E é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Aí, deixa eu ver se eu passei aqui. Não, do crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar. Tolerar. As irmãs sabem o que é tolerar, né? Pacientemente amar a conduta do outro. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12:12.
assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida. São o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, né? Precisamos amar o nosso próximo. E amar a quem é bonzinho é muito fácil. Mas amar a quem aos nossos olhos não presta, né? É cheio de falha, cheio de defeito. Às vezes a gente pensa assim, não dá para ser muito próximo daquela pessoa, aquela pessoa não dá para conviver, não suporto, não aguento, né? Quando a gente pensa assim, pensa errado. Tem que se aproximar, tem que amar, tem que ter tolerância, tem que ter paciência. Muitas vezes a gente nos achamos melhor do que aquele outro, né? Achamos que o outro tem mais falhas do que a gente, tem falhas que a gente não tem. Mas eu preciso me aproximar, mesmo que isso seja verdade, mesmo que as falhas dele sejam maior do que as minhas. Vamos dizer que isso seja verdade, não é motivo para me afastar, mas para que eu me aproxime, que eu tolere, que eu tenha paciência. Se eu tenho algo bom dentro do meu ser, eu tenho que passar para ele, eu tenho que compartilhar para aquela pessoa, né? Então, precisamos disso. Aí diz aqui, contudo, o exercer da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo, né? Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Graças a Deus por isso, né? A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Glória a Deus por isso. Alguém pode até estar dizendo assim, não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus gera em nós tudo aquilo que nós precisamos para suportar uns aos outros, né? Alguém pode, de repente, me odiar, eu nem sei. Mas se eu souber que alguém em nosso meio não me suporta, não engole o meu jeito de ser, eu preciso continuar amando e querendo amar mais, querendo que o Senhor me ensine a amar essa pessoa que eu soube que não me ama, eu preciso amar, né? E preciso que o Senhor me dê estratégia para que eu consiga, além de suportar essa pessoa, amar essa pessoa e mostrar para essa pessoa. Mostrar essa pessoa que nós somos filha do mesmo Pai, que nós vamos morar no mesmo céu e não tem como eu entrar lá sem ela. Eu preciso ajudá-la a entrar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, existem fardos por aí que nós vamos encontrar que vai se tornar leve, porque Jesus vai nos ensinar, né? Jesus vai nos ensinar. Me lembrei agora de algo, mas vamos à frente para não tomar muito tempo aqui, senão depois não vou conseguir mandar o vídeo para vocês. Devemos suportar, né, por meio da prática do amor. Aí diz aqui, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto
do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7,12. Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros. Que coisa linda! Não é para amar de faz de conta, é para amar ardentemente. Glória a Deus. Amar como eu gostaria de ser amada. Quem é que não quer ser amado? Todo mundo quer ser amado, então eu tenho que amar também. Se eu quero ser amada, eu preciso amar também. Do mesmo jeito. Aí diz aqui, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Jesus conhece o nosso coração. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acaba-se as disputas na igreja. Glória a Deus por isso. Vamos ver o que foi que eu anotei aqui no meu caderninho, aqui sobre esse terceiro tópico, que fala da longanimidade. Precisa ser tolerante, né? Precisamos ser tolerante e paciente, né? Quem é longânimo, quem não é, precisa ser. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a ter essa virtude dentro do nosso coração, porque para ser tolerante e paciente, né, para amar o nosso próximo, muitas vezes o amor ao próximo precisamos ser capacitado pelo Espírito Santo, porque como eu disse, existem aquelas pessoas que observamos e achamos que não dá para amar, mas precisamos, e o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Aí diz aqui, quem é longânimo procura se colocar no lugar do outro para poder saber como lidar com aquele erro, né? Longanimidade é um fruto do Espírito que nos é capacitado, que nos dá a capacidade de perdoar ao nosso próximo. Esse fruto está à nossa disposição para recebê-lo. Basta cada um de nós querer. O Espírito Santo opera em nós. Basta decidirmos tirar de dentro de nós o que nos impede de ser cheios do fruto do Espírito Santo. Minhas queridas, quantas vezes nós sentimos algo que não é bom, que gera dentro do nosso coração um sentimento de rancor, um sentimento de raiva, um sentimento de ira. Isso é normal acontecer? É normal. Nós somos humanos. Não estamos ainda 100% santificados. Estamos estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, né? Estamos sendo trabalhados. Então, existem sentimentos que vêm ao nosso coração? Sim, existe. Existem pensamentos que vêm à nossa mente? Sim, existe. O que não podemos é deixar que isso cresça, que isso vá se gerando, né? Se é no nosso coração, não podemos de jeito nenhum deixar esses sentimentos de rancor, de ira, crescer. Nós precisamos nos livrar dele o quanto antes. Se pensamos algo na nossa mente de alguém, né? E não é aquilo que nós pensamos, nós estamos julgando com a nossa mente, né? De repente alguém está com problema e a gente pega um olhar diferente daquela pessoa, ou tá uma turminha rindo muito e de repente aquela turminha olha para a pessoa e a gente pensa assim, estão rindo de mim, o que foi? E começa ali a alimentar aquilo. Não podemos deixar que isso aconteça. Nós estamos fazendo um julgamento de algo que pode não ser aquilo. Não podemos deixar que esses ninhos venham à nossa mente. Precisamos tirar.
né? E para que a gente seja manso, para que a gente seja humilde, para que a gente seja tenha longanimidade na nossa vida, nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que nos impede de crescer na graça, no conhecimento, tudo aquilo que nos impede de ter intimidade com Deus. É preciso que a gente vá tirando muitas coisas de dentro da nossa mente e do nosso coração. E isso pode ser feito com a ajuda do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é gerado em nós a partir do momento que nós desejamos. Tem uma raivinha aqui no meu coração. Jesus, tira essa raivinha do meu coração, porque eu não quero ter raiva do meu irmão, da minha irmã. Tem um pensamento contrário. Jesus, tira esse pensamento daqui, porque quem conhece todas as coisas é o Senhor. Eu não conheço. Quem julga, o justo juiz é o Senhor, o advogado é o Senhor, então eu não posso tomar lugar do juiz nem do advogado. Tira de mim tudo que não te agrada. E para a gente crescer, para que a obra do Senhor cresça, é preciso que haja, né, esse desejo de sermos diferentes. É preciso colocarmos em prática toda a lição. O mais lindo de tudo é que quando o Senhor usa o coração dos seus servos para ministrar um conteúdo desse, é porque nós estamos precisando. Nós estamos precisando ser humilde. Nós estamos precisando reconhecer que está faltando humildade dentro do nosso ser. Nós precisamos parar e convidar o Espírito Santo para dizer assim: Espírito Santo, me mostre aqui os meus pontos negativos. E o Espírito Santo, ele vem e nos mostra os nossos pontos negativos. E quando eu e você começa a dizer: Espírito Santo, eu não quero ser assim, eu não quero pensar assim, eu não quero agir assim, eu não quero ser dessa maneira, o Espírito Santo chega e produz em nós humildade, produz em nós mansidão, produz em nós longanimidade, para que a gente venha servir a Deus de uma forma diferente. Lembrando, irmãs, que quando Jesus é esbofeteado, cuspido, chicoteado, que ele fica ali calado, ele não abre a sua boca, e quando ele resolve falar algo, ele diz assim: Deus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Eu quero deixar uma observação aqui para as irmãs. A nossa luta, irmãs, não é contra a carne, como já diz a palavra de Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas a nossa luta é contra as potestades, né? Nós sabemos que nós temos um inimigo. E o nosso inimigo quer tirar de nós tudo aquilo que ele já perdeu. Então nós precisamos pegar essa lição e colocá-la em prática. É um conselho da parte de Deus. Precisamos colocá-la em prática, precisamos amar, precisamos ser tolerante, né? Precisamos aprender a ser tolerante, a ter paciência uns com os outros. Então, que Deus continue nos ajudando, né? Nos ajudando. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ajudar, para fazer gerar em nós aquilo que nós não podemos querer ser, mas o Espírito Santo gera um ser diferente em nós, né? Agora, para isso, é preciso que nós reconheçamos que precisamos de mudança, precisamos mudar. A conclusão dessa lição diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade, para garanti-la, mostra-nos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios,
Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Veja só que coisa linda. Precisamos tirar tudo que nos impede de glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor na nossa vida, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser, né? Então nós precisamos disso tudo, né? A humildade, ser humilde nos faz ser seres humanos melhor. Precisamos ser manso. Não podemos resolver as coisas no peito e na raça. Não podemos resolver nada da forma que a gente acha que está correto e certo. Não é desse jeito que eu pensei, é desse jeito que... Não. Calma. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a ser manso. Que Ele nos ajude a ser humilde e reconhecer as nossas falhas. Que Ele nos ensine a ser longânimos, para termos paciência uns com os outros. Não podemos estar arriscando da nossa vida, né? Alguém que não desce. Precisa descer para o coração. Precisamos amar da forma que Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? E vamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo com Jesus. Deus abençoe as irmãs. Fiquem todas na paz de Deus.